Boa noite a todos. Meu nome é Sônia Ribeiro e hoje estaremos dando continuidade ao curso Fundamentos da Doutrina Espírita com a aula de número 10, Desencarnação. Começaríamos a dizer que existe diferença entre morrer e desligar-se ou desencarnar. São duas coisas distintas. A morte é física. Ela é um fenômeno biológico através do qual ocorre a cessação da vida orgânica no corpo físico. Já o desligamento é essencialmente espiritual. Esse desprendimento ou desligamento espiritual ou desencarnação é o processo pelo qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico. Portanto, quando o corpo morre, o espírito está pronto para libertar-se. Porque, segundo Kardec, não é a partida do espírito que determina a morte do corpo. É antes a morte do corpo que determina a partida do espírito. Também, conforme Kardec, o perispírito e o corpo físico estão ligados magneticamente um ao outro, átomo a átomo e molécula a molécula. Durante o processo da reencarnação, que é desencadeado pela concepção, a ligação entre o espírito e o embrião se faz através do perispírito, célula a célula. Portanto, durante a desencarnação, nós temos a operação inversa. O perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira na reencarnação. E ao espírito é restituída a liberdade. Então, despojado do corpo físico pela desencarnação, o espírito permanece com o perispírito, que será o veículo, o instrumento da sua manifestação no plano espiritual. Outra questão, segundo Kardec, é que a observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não ocorre subitamente, mas de forma lenta, gradual, que varia de acordo com os indivíduos. E que o estado moral da alma é o principal fator no desprendimento. Por isso, por ocasião da morte, tanto maior é o sofrimento do espírito, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. E a rapidez deste desprendimento vai depender do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência reta, a morte é como um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é muito suave. Porque o corpo inerte nada mais sente. O sentir está ligado ao espírito, dependendo do que o une à matéria. Por isso, quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, ou seja, quanto mais ele estiver desmaterializado, menos ele sentirá as sensações penosas. Então, segundo Kardec, para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se desligaram das questões terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Ou seja, ao passo que o corpo ainda vive a vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por um elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Mas, para o homem materializado e sensual, que vive mais do corpo do que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, não tem nenhuma importância, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima,
O desprendimento, embora vá ocorrer gradualmente, vai exigir por parte do espírito contínuos esforços. Outra questão relacionada à desencarnação é a perturbação espiritual. Então, na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, ocorre esse fenômeno de grande importância, a perturbação espiritual. Nesse momento, a alma experimenta uma espécie de entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades, como, por exemplo, a imaginação, a intuição, a vontade, a percepção, a memória, a razão, e vai neutralizar em parte também as sensações, de forma que o último alento, ou seja, o desligamento final, quase nunca é doloroso. Porque, normalmente, ele vai ocorrer em momento de inconsciência. São raras as situações em que a alma pode observar, acompanhar conscientemente o desprendimento. Por isso, a perturbação pode ser considerada como estado normal no instante da morte. E qual seria a sua duração? E como ocorre essa perturbação? A duração é indeterminada. Ela varia de algumas horas a alguns anos. À medida que a perturbação se dissipa, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, são vagas, são incertas, e a alma vê como através de um nevoeiro. Mas pouco a pouco, a vista clareia, a memória e a lucidez das ideias retornam e ela reconhece a si mesma. Mas esse despertar é bem diferente de acordo com os indivíduos. Para uns, é um despertar sereno, com uma sensação muito agradável. Para outros, é um despertar de ansiedade, produzindo efeitos de um pesadelo. Também a perturbação que se segue à morte do corpo apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos, porque muitos não percebem a sua nova condição de desencarnados e continuam nos mesmos ambientes. Outros perdem por completo a noção de tempo e de espaço, e outros mergulham num sono profundo que vai apresentar uma duração também variável. Outra questão é a visão retrospectiva no momento da morte, um dos fenômenos mais singulares, em que a pessoa, nos instantes finais da sua existência, vê passar diante de si, como numa tela cinematográfica, numa grande velocidade, os fatos que mais marcaram a sua reencarnação, e ela se revê neles. Essa visão retrospectiva possibilita ao ser uma contemplação crítica e analítica das ações por ele praticadas durante a sua última existência, num prévio julgamento consciencial. E agora, nós vamos ver quais os fatores que vão influenciar na duração e na profundidade do estado de perturbação. Ou seja, na profundidade, na intensidade desse estado, que por sua vez, conforme nós já vimos, varia muito de pessoa para pessoa. O primeiro que nós poderíamos colocar seria o conhecimento do mundo espiritual. O Espiritismo permite uma compreensão da vida futura,
a constatação da verdadeira realidade que é espiritual, levando em geral aquela pessoa que lhe é adepta a trabalhar pela sua melhoria, combatendo as suas más tendências, entendendo que a vida corporal tão limitada não pode se sobrepor à vida espiritual. Então, com essa consciência das realidades da vida espiritual, a perturbação poderá ter uma duração menor, levando o espírito a dar conta da sua situação, desfazendo-se dos fluidos das energias terrenas mais facilmente. Outro fator que vai influenciar nessa duração, nessa intensidade do estado de perturbação, é a questão da idade. Em geral, nos dois extremos da vida, o processo desencarnatório ocorre mais facilmente. Na criancinha, porque o processo reencarnatório ainda não está definitivamente completo. E na pessoa idosa, porque as ligações, os laços entre perispírito e corpo físico já apresentam muita fragilidade. Consequentemente, mais fáceis de serem rompidos. Outro fator influenciável é o tipo de morte. Na morte natural, que resulta da extinção das forças vitais, pela idade ou pela doença, o desprendimento vai ocorrendo gradualmente e sem abalo, podendo começar mesmo antes que a vida seja extinta. Temos então a morte natural por velhice, em que a carga vital vai se esgotando pouco a pouco e por isso o desligamento tende a ser natural e fácil. E o espírito poderá superar logo a fase de perturbação. Embora nós temos que considerar que há aqueles de idade avançada, mas que são muito apegados ao corpo, o que vai dificultar o desprendimento. Também a morte natural por doença prolongada, em que o processo de desligamento também vai ocorrer aos poucos, com esgotamento gradativo da vitalidade orgânica. E o espírito vai se preparando psicologicamente para a desencarnação. Ele começa a perceber o plano espiritual, porque as suas percepções começam a transcender ao corpo. Por exemplo, ele pode ter visões envolvendo familiares que já desencarnaram. Agora, no homem, também na condição de espírito desmaterializado, cujos pensamentos se desligaram das coisas terrenas, o desprendimento é quase completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica, mas a alma está ligada ao corpo por laços fluídicos tão fracos que se rompem sem nenhum abalo. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, estando feliz por ter se libertado, porque ele encara a morte como uma libertação. Para ele, a perturbação é quase nula. Não é mais do que um momento de sono tranquilo, do qual ele sai com uma grande impressão de felicidade e de esperança. Mas temos que convir que é uma condição mais rara de acontecer. Como já dissemos, são aquelas situações em que raramente a alma pode observar, acompanhar conscientemente o desprendimento. Já nas mortes violentas, por suicídio, acidentes, assassinatos, etc.,
Muitas vezes a vida orgânica, em toda a sua força, no auge da sua exuberância, é subitamente aniquilada. E a carga vital pode ser ainda muito intensa. Daí as ligações entre corpo e perispírito são mais fortes. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e é mais lento. Então, nessas mortes súbitas, traumáticas, violentas, a perturbação geralmente é maior. E o espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido. Ele sente, pensa, acredita-se vivo, prolongando-se então essa situação até que ele compreenda a sua posição. Ele vê o seu corpo, sabe que é seu, mas não compreende por que está separado dele. Se acerca das pessoas a quem estima, fala-lhes e não entende por que elas não o ouvem. Esta ilusão vai durar até o completo desprendimento do perispírito. Outro fator que vai influenciar será a atitude da família. No estado de perturbação, os pensamentos dirigidos ao desencarnado vão influenciá-lo intensamente. Por isso, a conduta mental dos familiares será fundamental para a recuperação do desencarnante, através do pensamento edificante, das preces sinceras, das vibrações salutares, positivas, que não só irão auxiliá-lo, mas também vão contribuir com os trabalhadores espirituais, no amparo a este espírito recém-desencarnado, em relação aos últimos desligamentos. Então, lágrimas de saudade não prejudicam quem parte. O que prejudica, dificulta o desligamento, perturba o espírito que parte, é a revolta, a blasfêmia contra Deus, a inconformação. Porque todos estes sentimentos dos encarnados repercutem no espírito desencarnado em forma de angústia, de desespero, de aflição, e ainda podem dificultar o desligamento. E após a desencarnação, também o espírito fica suscetível às vibrações dos familiares. Quando estes em desequilíbrio ficam, por exemplo, chamando por ele, ocorre uma atração muito forte e o espírito recebe esse impacto de forma violenta, porque ainda está em período de adaptação. Outro fator também a influenciar, na duração, na intensidade da perturbação, é a questão do velório. Richard Simonetti, em sua obra Quem Tem Medo da Morte, ele vem nos dizer que quando comparecemos a um velório, cumprimos um sagrado dever de solidariedade, porque estaremos oferecendo conforto à família. Mas, infelizmente, fazemos isso em geral pela metade, porque apenas registramos a presença física, desconhecendo aquilo que ele define como uma compostura espiritual, que é exatamente o respeito pelo ambiente e o empenho em ajudar o morto. Por quê? Nos velórios, de um modo geral, com exceção dos familiares, o que nós costumamos ver são pessoas que parecem estar numa oportuna reunião social, onde velhos amigos se reencontram para colocar a conversa em dia, abordando sobre os mais variados assuntos. Acontece que, ainda preso ao corpo morto,
Em estado de inconsciência, o desencarnante recebe o impacto dessas vibrações desrespeitosas, desajustantes muitas vezes, que o atingem penosamente, principalmente as de caráter pessoal. Comentários que são feitos a respeito da sua vida, da sua pessoa, e isso vai perturbá-lo e dificultar o desligamento. Porém, nós já vimos também que nem todo espírito se desliga imediatamente do corpo. Acabamos de estudar essa parte. Por isso, o velório, em geral, representa as horas que acompanham o desligamento, de grande importância para o recém-desencarnado. E muito nós poderemos auxiliá-lo com vibrações de harmonia, obtidas através da oração, dos pensamentos elevados, que muito vão contribuir para o seu equilíbrio. Por outro lado, o desencarnado espera essa ajuda dos que ali estão reunidos. Por isso, a prece sincera, os pensamentos de harmonia, de confiança, de esperança, serão sempre o melhor que poderemos oferecer ao ente querido que acaba de deixar a Terra, auxiliando a se libertar das ligações terrenas, abreviar o período de perturbação que se segue à separação do corpo e também para que o seu despertar seja mais sereno. E agora nós veremos o outro fator que também pode influenciar na duração, na intensidade da perturbação. É a estrutura psicológica do desencarnante. Aquele que vem desenvolvendo durante a vida uma educação para bem morrer, procurando controlar os seus pensamentos, sentimentos, atitudes, as suas emoções, administrando medo exagerado em relação ao assunto morte, com certeza muito lhe ajudarão na sua recuperação quando da desencarnação. Vejamos que o medo excessivo, por exemplo, da morte, pode até dificultar o amparo da espiritualidade, pela falta de conexão. Enquanto que aquela pessoa de fé, quando está em dificuldade, ela ora e estabelece a conexão com o plano espiritual. A questão é que nós fomos ensinados a temer a morte. Quase sempre ela nos é apresentada como sinônimo de lágrimas, instante de trevas, condição de grande sofrimento, separação definitiva dos seres amados. Mas nós temos que lembrar que o fim é apenas do corpo físico, porque a alma, a essência do que nós somos, vai existir para sempre. Por outro lado, o corpo é importantíssimo, porque ele é uma ferramenta, um instrumento para a nossa evolução. Mas o demasiado apego ao corpo é muito negativo. Portanto, esse preparo implica num foco na realidade espiritual. Ao passo que o espírito que coloca na vida material todas as suas perspectivas, todas as suas expectativas, ele sofre pelo seu despreparo. Então, percebe-se que há necessidade do indivíduo aprender a libertar-se desse jugo, desse domínio das influências materiais, porque são todas de caráter transitório, evitando o apego excessivo a elas. É de fundamental importância, então, que o espírito reencarnado desenvolva desde a
infância aprendizados de ordem moral, que vão lhe dar dignidade espiritual e que vai se refletir nos seus atos cotidianos, independente das suas convicções religiosas que ele tenha ou da forma como ele foi educado. E agora, nós temos já o último fator que vai exercer essa influência, né? Na perturbação, na duração e na intensidade. Seria a condição moral do espírito desencarnante. A doutrina espírita nos ensina que o processo de desencarnação é algo que depende muito de cada pessoa, de como ela viveu a sua vida. Ou seja, depende da sua condição moral. Só morre bem quem viveu bem. Nós já vimos que a causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. E que a afinidade entre espírito e corpo físico é proporcional ao apego à matéria, que atinge o auge no homem cujas preocupações são voltadas exclusivamente para a vida e para os gozos materiais. Então, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais ele sofrerá para se separar dela. Nessas circunstâncias de muito ou de total apego, a morte é vista como uma perda irreparável, como um sofrimento atroz, como uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade, que existe e pré-existe a morte do corpo. Situação bem diferente vai acontecer com o espírito que durante a existência se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas, que procurou desenvolver qualidades morais, combatendo as suas imperfeições, que promoveu o bem e cumpriu com seus deveres de modo geral, familiares, sociais, profissionais e tantos outros. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias, né, serão transitórios, serão breves, serão perfeitamente suportados, porque ele tem consciência de que fez o melhor que foi possível. A adaptação, então, no novo plano será mais tranquila. Ele vai administrar com serenidade a saudade dos entes queridos que vão permanecer reencarnados e também as novas condições de além-túmulo. E tem mais. Mesmo que essa pessoa não possua maiores informações sobre o plano espiritual, para onde ele se encaminha, sua conduta moral responsável durante a existência tem o poder de atrair espíritos benfeitores, que voluntariamente posicionados ao seu lado, o amparam e lhe amenizam possíveis sofrimentos nessa fase de transição. Então, tocado pelas vibrações superiores, pelo apoio dos amigos espirituais, ele adquire a necessária tranquilidade para atravessar os momentos finais da sua desencarnação. Nessa situação, é comum, então, o espírito adquirir certa lucidez e perceber intuitivamente que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Por isso, a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É apenas um suave despertar junto à presença
amorosa dos entes queridos que o precederam no além. Então, Kardec vai dizer que a prática do bem e a consciência reta são o que maior influência exercem numa desencarnação. O conhecimento é muito importante, facilita o desligamento, ajuda muito, embora, se esse conhecimento não for bem vivido, também não adianta. Mas o principal, como Kardec nos ensina, é a prática do bem, a consciência reta, que vão mais influenciar numa desencarnação. E assim nós terminamos de colocar essas noções que constituem as ideias básicas fundamentais a respeito da desencarnação. Uma boa noite a todos e um grande abraço.